Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Para o vídeo de hoje, o canal preparou uma lista pra lá de curiosa. Na oportunidade, vamos relembrar alguns jogadores estrangeiros que foram contratados por clubes brasileiros, mas que por diversos fatores sequer tiveram a oportunidade de entrar em campo em uma partida oficial. Confere só! Na intenção de reforçar o seu meio de campo, em agosto de 2010, o Cruzeiro foi até o futebol argentino e trouxe de lá o volante Sebastian Prediger, que na época tinha apenas 23 anos. Ligado ao Porto de Portugal, Prediger estava emprestado ao Boca Juniors e chegou à Toca da Raposa também por empréstimo. Na época, ele assinou um contrato válido por 1 ano, e caso o Cruzeiro quisesse contratá-lo em definitivo, teria que desembolsar cerca de 2 milhões de euros. Mas, para a tristeza dos envolvidos na negociação, a passagem do argentino pelo clube mineiro foi quase fantasma. Fora dos planos do técnico Cuca, Prediger sequer foi relacionado para uma partida oficial. E com isso, ainda em dezembro daquele ano, o próprio jogador pediu sua rescisão contratual. Após o episódio, o argentino preferiu tocar sua carreira no futebol do seu país e por lá segue até hoje. Aos 34 anos, ele está no elenco do Tigre, da 2ª Divisão Nacional. Mas Prediger não foi o único gringo rejeitado pelo Cruzeiro nos últimos anos. Entre 2015 e 2019, o clube mineiro manteve contrato com um atacante uruguaio que sequer teve a oportunidade de entrar em campo. Em julho de 2015, por imposição de Daniel Fonseca, empresário do meia Arrascaeta, o Cruzeiro trouxe do modesto Atenas do Uruguai o jovem uruguaio Gonzalo Latorre, de apenas 19 anos. Ex-promessa da base do Peñarol e com passagens pelas equipes Sub-17 e Sub-20 do Uruguai, esse atacante chegou à Toca da Raposa com um contrato de 4 anos, mas nunca foi relacionado para uma partida no elenco profissional. Durante 1 ano e meio, Latorre ficou no time Sub-20 do Cruzeiro. Depois, por ter estourado a idade da base, foi emprestado ao Sambe Nedetese, da Itália, e por lá ficou apenas 6 meses. Quando retornou ao Cruzeiro, ficou apenas treinando em separado, até o fim do seu contrato. Levando em consideração apenas os valores pagos para o Atenas, estima-se que Gonzalo Latorre tenha custado aos cofres do clube brasileiro aproximadamente 18 milhões de reais. Hoje, com 25 anos, a ex-promessa uruguaia está sem clube há quase 1 ano. Com a saída de Felipe, em julho de 2010, o Corinthians foi ao mercado em busca de um goleiro experiente e acabou acertando a contratação do paraguaio Aldo Bobadilla. Reserva da seleção paraguaia na Copa do Mundo daquele ano, Bobadilla estava na época com 34 anos e chegou ao clube do Parque São Jorge claramente para ser o goleiro titular. Porém, por opção dos técnicos Adilson Batista e Fábio Carille, ele ficou apenas na reserva de Júlio César. No total, o paraguaio foi relacionado para o banco de reservas em 17 partidas do Campeonato Brasileiro de 2010. Ainda em dezembro daquele ano, Aldo Bobadilla pediu sua rescisão contratual para acertar com o Olímpia, clube onde encerraria a carreira 2 anos depois. Hoje, ele tem 45 anos e é treinador da seleção Sub-20 do Paraguai. No São Paulo, também temos um caso que merece ser destacado. Em julho de 2009, o tricolor surpreendeu a muitos e anunciou a contratação do defensor Nelson Saavedra, um chileno de apenas 21 anos. Emprestado pelo Rentistas do Uruguai, Saavedra assinou um contrato com o São Paulo de 1 ano e, caso apresentasse um bom futebol, poderia ser comprado em definitivo, por um valor não revelado pela diretoria. Mas a passagem do chileno pelo clube brasileiro foi no mínimo bizarra. A princípio, ele ficou 5 meses apenas treinando, sem sequer ser relacionado para uma partida. Depois, já em janeiro de 2010, Saavedra teve o contrato renovado até dezembro de 2010 e, na sequência, foi emprestado ao Atlético Goianiense. Porém, no novo clube, ele ficou apenas 3 meses, não jogou e logo foi devolvido ao São Paulo. Como não tinha espaço em Cotia, ele ficou encostado só treinando até o final do seu contrato. Nelson Saavedra tem hoje 33 anos e é atleta do Atlético San Cristóbal, da República Dominicana. Visando a disputa do Campeonato Brasileiro de 2009, o Náutico resolveu inovar e, em março daquele ano, anunciou a contratação do meia Udo Nwoko, de apenas 24 anos.
Nigeriano com cidadania maltês, esse jogador foi contratado na época junto ao Leixões de Portugal e chegou com fama de veloz e driblador. Além disso, ele também acumulava na ocasião algumas convocações para a seleção de Malta. Mas, apenas um mês após sua chegada, Udo Nuoku foi dispensado pelo Náutico por questões burocráticas. O clube não conseguiu a papelada necessária para inscrever o jogador antes do prazo final de inscrições de transferências internacionais. Após essa passagem meteórica pelo Brasil, Udo Nuoku resolveu retornar para a Europa. Hoje, ele tem 36 anos e segue afastado do futebol desde 2018. No finalzinho de 2008, o Vasco estava com dificuldades para fazer contratações e, por isso, precisou recorrer a empresários. E um deles acabou indicando a contratação do volante paraguaio Pedro Vera. Emprestado pelo 12 de outubro lá do Paraguai, Vera chegou ao Vasco com status de aposta, mas nunca agradou a comissão técnica comandada por Dorival Júnior. Até por isso, ele ficou encostado só treinando e já em junho de 2009 foi liberado pelo clube brasileiro sem sequer ter participado de uma partida oficial. Pedro Vera acabou retornando ao Brasil em 2015 para defender as cores do Comercial de Ribeirão Preto, mas por falta de um visto de trabalho foi dispensado antes mesmo de estrear. Hoje, aos 37 anos, ele segue afastado dos gramados. Seu último registro como jogador foi no Resistência do Paraguai em 2018. E para finalizar, vamos falar agora de uma das contratações mais ousadas da história do Internacional. Em agosto de 2009, o Internacional recorreu ao futebol europeu e trouxe da Bulgária o jovem lateral direito Stoyan Ninov, de apenas 19 anos. Com passagem pela base da Inter de Milão, Ninov desembarcou em Porto Alegre, a princípio para defender o time sub-20 do Colorado. Por lá, ele passaria por uma espécie de teste e, caso fosse aprovado pelo técnico Tite, seria promovido ao time profissional. Porém, no final das contas, isso acabou não acontecendo. Com dificuldades para entender o português e principalmente para se adaptar ao estilo de jogo do Brasil, Stoyan Ninov fez apenas alguns jogos no time sub-20 do Internacional e já em janeiro de 2010 foi liberado. Após deixar o Brasil, Ninov não seguiu no futebol. Ele se mudou para a Itália e por lá segue até hoje, trabalhando no ramo automobilístico. Pessoal, faltaram alguns nomes porque, a princípio, esse vídeo é só a primeira parte. Caso vocês gostem desse conteúdo, semana que vem eu trago a parte 2. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!